Valeu, mãe. Valeu, mãe. Se eu usar o mesmo jeito com você, vai espanar. É verdade. Então, por isso que a gente vê Deus na Bíblia, embora Deus não mude no seu caráter, nas suas promessas, nas suas resoluções, Deus se adapta ao jeito de cada um. E ele consegue ver algo que eu, Rodrigo, não consigo, nem Wagner, nem Leite. O que Deus consegue ver? O que está no íntimo do coração. Ele consegue ver se aquilo ali foi um defeito de caráter ou de personalidade. E tem uma grande diferença aí. Claro. O defeito de personalidade. O sujeito está lá na empresa dele e, de repente, ele, por ser calmo demais, manso demais, não percebe que o funcionário está abusando, está tomando conta do negócio ali, todo mundo reclamando daquele gerente e tudo mais, e ele demora demais a agir e tal, e aí um dia o gerente apronta uma lá, traz um prejuízo tremendo para a empresa. Aquele homem errou, ele é culpado por aquele prejuízo, mas foi um erro de personalidade, ele foi manso. Agora existe um outro empresário que ele está roubando. Ele está roubando, aí não é um erro de personalidade, é erro de caráter. Eu, Rodrigo, do lado de fora, só vejo os resultados. Os dois faliram a empresa, mas Deus consegue ver a diferença de uma coisa para outra. Deus consegue ver a diferença da menina que está se prostituindo por um mau caratismo e aquela que está lá, às vezes, porque foi violentada na infância e o trauma empurrou para a vida de prostituição. E a gente não sabe. A gente só julga. Isso também não me autoriza agora a banalizar o erro, o pecado. Por isso que a Bíblia não conta apenas os erros, aí eu volto para o exemplo de Abraão, mas também as consequências. Olha bem, sabe onde é que começou o erro de Abraão? Muita gente pensa que foi em dormir com Agar, né? O erro dele começou no Egito. Porque ele foi lá para o Egito. Olha como é que isso aqui é forte. Deus permitiu que Abraão chegasse no Egito para testemunhar do seu nome. Abraão chegou com uma moral no Egito que o faraó o recebeu. Você está pensando o que é isso? Imagina, eu não conheço nenhum apresentador da Novo Tempo aqui que chegue lá no Palácio Bandeirantes e o governador do estado saia para te receber e conversar com você. Não conheço. Eu não conheço nenhum pastor da Igreja Adventista que chegue numa sede de governo assim e o presidente, o rei, ou talvez o esse exemplo primeiro-ministro. que você está dando seria até chegar em Brasília. Chegar em Brasília, alguém vem assim... O presidente chega para te receber? Não. Tem isso. E o faraó foi receber Abraão. Aham. Ou seja, Deus te deu uma boa oportunidade de testemunhar de mim, Abraão. Olha onde é que eu te coloquei. Só que o que ele fez? Ao invés de dar um bom testemunho, ele mentiu. Mentiu. Demonstrou falta de firmeza, mentiu. O faraó, que acabou dando uma lição de moral nele. Olha, vai embora, porque você quase me fez deitar com a sua mulher aqui. Isso está errado. O faraó que deu uma lição de moral nele. Imagina isso. E isso, agora imagine em termos estratégicos, eu estou com 2 publicitários aqui, como é que isso aí fechou algumas portas. Você está entendendo? Isso aí fechou, com certeza, algumas portas que não precisariam ser fechadas. Sim. Isso foi terrível. E para piorar a história, quando ele vai embora, o faraó dá um monte de presente para ele. E dá para ele quem? Agar. Ele ganha a serva. Acho que a Bíblia fala que ela é uma serva egípcia. Ela era egípcia. Já começou ali. Levou o vírus para dentro do computador. Chegou lá, Agar bonitinha, com Sara ali. Com certeza, Agar ficou... Porque a gente pensa assim, que a Sara escolheu Agar deliberadamente. É que a Bíblia não diz, mas eu também não estou cometendo nenhuma heresia de imaginar essa possibilidade. Ela era serva de Sara. Elas conversavam na intimidade ali. Sara desabafava com ela. Vamos pegar um exemplo pessoal. Quem conhece o maior segredo das mulheres é a mulher do salão de beleza. Não é? Abração de beleza. Todo mundo conversa. Vai falar do maridão lá. Fala do Tá? maridão Camarim da e Novo tudo mais, Tempo. e tal, aproveitando. Um abraço aí pras meninas do Camarim da Novo Tempo. Exatamente, olha. Então, ali as duas lá fazendo o cabelo da Sara, ela, eu queria ter um filho, uma menina bonita como você tem. Qual que era a cultura do Egito? A cultura do Egito era justamente a poligamia. A coisa mais normal que tinha no Egito era o faraó, se ele tivesse qualquer problema para não perder a mulher, ele pegava uma serva.
A cultura da Mesopotâmia era a mesma. Ah, minha senhora, você está sofrendo à toa, não precisa disso. Sabe quando tem uma norma da igreja moral que o jovem está sofrendo com aquilo e chega alguém e fala assim, não, você está sofrendo à toa, isso é bobagem, Deus não liga para isso não. Aqui você pode fazer se você quiser. Você quer beber um pouquinho? Pode. É mesmo, eu posso dormir com seu marido se você quiser. A gente nunca para pensar na possibilidade da Agar também Sugerido, né? ter sugerido. A gente só pensa... Sim, em Sara tendo essa ideia. A Sara tendo ideia, vem cá, menina. E sendo quase um estupro. Agora, tem isso... É verdade. Tem a possibilidade dela... não, eu posso fazer isso pela senhora. Você faria mesmo? Ah, Abraão, ela aceitou e tudo mais. E aí você sabe o resto da história. Agora, isso que você tá falando é uma coisa que sempre me chama a atenção na Bíblia. Porque vai sair um Bíblia aqui. Bíblia. Na Bíblia. 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 Você pode ser bom de Bom de Bíblia. Bíblia. Bom de Bíblia. Que é essa questão que envolve algumas situações, eu vou dizer, culturais, que são contrárias ao plano divino ao longo da história. Deus, ele dá só uma mulher para Adão, é Eva. Mas você vai ver, você tem muitos personagens da Bíblia que são instrumentos grandíssimos de Deus. Você vai ter Abraão, você vai ter Davi, você vai ter o próprio Salomão, enfim. E esses homens todos, o próprio Israel, né, Jacó, Israel, todos eles são polígamos. E nenhuma questão envolvendo poligamia, ela foi, eu vou colocar assim, concebida por Deus. Pelo menos quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo ver isso. Mas, apesar disso, Deus olha e fala, cara, vocês não deveriam estar fazendo isso, mas eu vou atuar mesmo no meio disso. Isso me chama muito a atenção, que é a capacidade de Deus olhar para problemas, eu vou dizer, estruturais, culturais, e ainda assim ele atuar, que acho que tem muito a ver com isso que você está falando, né, Rodrigo? Claro. Nós usamos muito, às vezes, como um critério, o nosso código de valores para julgar o outro. Fazemos isso desde o ponto de vista pessoal como geral. Por exemplo, como hoje a escravidão é algo realmente rejeitável, abjeto, nós usamos esse critério de valores para julgar o passado. Aí quando a Bíblia fala, por exemplo, que Abraão tinha serva, que Paulo aconselha o servo a voltar para a casa de Onesíforo, aquela coisa toda e tal, que a Bíblia fala até como é que deveria tratar os escravos. Que absurdo, a Bíblia era escravocrata. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia não endossa tudo aquilo que ela descreve. Isso já foi bem colocado pelo Leite. Claro. Segundo, Deus trabalha a despeito de e ele vai aos poucos corrigindo aquilo. Em terceiro lugar, não sejamos hipócritas, porque eu não sei se você sabe, mas tem uma estatística que hoje, no mundo, existem mais pessoas escravizadas do que quando a escravidão era oficializada. É mesmo? Porque são aquelas situações. O famoso Sound of Freedom, que é o denúncia que está tendo, e é estatísticas mostrando isso. O mundo hoje, enquanto eu estou falando com vocês aqui, há crianças sendo raptadas, mulheres, há mais escravos hoje no mundo do que na época que a escravidão era oficializada por alguns governos. Acontece de uma maneira velada isso. Velada. E também acho que de um jeito diferente. Deve estar nessa estatística aquelas situações que são chamadas análogas à escravidão, né? Onde a pessoa recebe ali um salário desse tamanho por um trabalho, mas não consegue sair de lá nunca. Não consegue sair de lá nunca, exatamente. Estão envolvidos isso aí, tráfico de crianças, para todo tipo, turismo sexual, todo esse tipo de asneira que tem por aí, a gente não faz ideia. Então, com base nessa, a gente pensa que a nossa, é inconsciente isso quase, mas às vezes nós agimos como se a nossa geração fosse o modelo de nobreza, de tudo mais, e com base nos valores hoje em moda, nós queremos julgar o passado, julgar a Bíblia. De certa forma, Rodrigo, eu posso estar muito equivocado, mas eu tenho a impressão que isso é quase uma consequência de um pensamento evolucionista, inclusive, porque no processo evolucionista a gente melhora com o passar dos anos, com o passar do tempo. Então, a gente sai de uma situação biologicamente ou até moralmente
básica e a gente vai crescendo. Não à toa, todo o processo de neocolonização da África, da Ásia, etc., ela foi baseada no evolucionismo social, Sim. que é, os europeus eles são mais evoluídos, então vamos ensinar a povos menos evoluídos como é ser um ser humano evoluído. Então, isso tem a ver com um pensamento evolucionista. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha lá para trás, os povos pré-diluvianos e tudo mais, a gente está falando de pessoas que tinham uma capacidade mental, uma série de coisas, até físicas, muito superiores a nós. Tanto é que tem um livro de uma editora que eu trabalhei uma época, o Naspress, que ela era, o nome era me deu um branco agora, eu ia falar aqui, mas se o Darwin fala da evolução das espécies, esse livro ele fala exatamente o contrário, que é como se fosse uma involução da espécie, no sentido de que Deus criou a gente de uma determinada maneira e cada vez que passa, a gente está piorando, a gente não está melhorando. Não. E aí, nesse processo que você falou, a sociedade atual, com uma forma de pensar geral, evolucionista, ainda que você seja criacionista, mas você é influenciado pela cultura do seu tempo, você olha e fala assim, puxa, a gente é melhor do que a gente era 200, 300, Sim. 400, 500 anos atrás. Não necessariamente. O Sartre, até ele falava muito de Projet de Lévy, o projeto da vida. Ficou bonito ele falando em francês, não ficou? Gostei. Projet de Lévy. E o Bauman, que foi aluno do Sartre, ele falava que quando ele foi dar aula, já não tinha mais projeto de vida. Porque o pessoal tem muito aqui agora. E quando você falou aí da questão dos ancestrais, a gente nota muito isso. Hoje, o jovem não quer ouvir o pai e a mãe. Por quê? No passado, o velho era sinônimo de sabedoria. Ele palmilhou esse caminho. Ele tem dicas para mim. Ele já foi lá e viu que deu errado. Ele pode ouvi-lo é bom. Hoje, não. O velho é o antiquado, é o desatualizado, porque ele não sabe entrar no TikTok, ele não sabe postar um vídeo no Instagram. Então, esse tipo de coisa que acontece. Agora, só para fazer um refino histórico no que você disse, não corrigindo, mas fazendo um refino histórico, você falou assim, muito de toda essa colonização da África e tudo mais vem desse viés evolucionista. Na verdade, começa um pouco antes. Porque você já tinha, não necessariamente o viés evolucionista, porque Darwin é 1859, Origem das Espécies. É por isso que eu falei o neocolonialismo. Neocolonialismo, exatamente. O colonialismo anterior vem do século XVI. Exato. Mas mesmo assim, eu acho que é importante que você diz pelo seguinte, esse neocolonialismo que nasce no darwinismo social, ele já tem uma etapa terrível, que é a etapa de eliminar os não adaptados. Porque a grande lei da teoria original de Darwin, da origem das espécies, é a sobrevivência do mais apto. O mais apto sobrevive. O menos apto, ele é extinto. Então, o darwinismo social, uma vez que nós já estamos agora no topo do mundo, nós temos um problema, que aqueles que atrapalharem a ascensão devem ser eliminados. São pedras que vão ficando no caminho. É nessa roupagem aí que vão surgir os movimentos feministas, sabe? Simone de Beauvoir, já que eu falei do Sartre, eu tinha que falar dela, né? Você tem vários outros que vão colocando aí que criança agora é obstáculo, aí vem todas essas propostas abortistas, as propostas arianas, de eugenia e depois também de eliminar os mais velhos. Os judeus são a pedra no sapato, vamos eliminar os judeus. Aí veio o Terceiro Reich. O negro, vamos eliminar. E hoje, muito dessa cultura está com uma eliminação perigosa agora, porque está uma eliminação moral, social, que vai, entre aspas, evoluir para o físico. Porque primeiro você desmoraliza o inimigo, o adversário, o oponente, aquele que você acha que é uma pedra no tropeço. Depois você desumaniza. Depois você traduz para o mundo físico a eliminação dele. Você começa a boicotá-lo. Foi assim que fizeram com os judeus. Primeiro começaram com a propaganda, ridicularizando o judeu, colocando o judeu como perigoso, fazendo uma campanha contra os judeus. Depois deram morte civil aos judeus, quando produziram todo aquele boicote às lojas dos judeus. Depois vem os campos de extermínio mesmo. E nós estamos caminhando para isso, profeticamente falando, porque o Apocalipse diz a esse respeito,
haverá uma perseguição, não estou sendo fatalista nem teórico da conspiração, estamos caminhando para isso, a passos que estão repetindo muitos modelos ditadores do passado, e também, além de ser profético, estamos caminhando para isso, nós também estamos vendo a época do a grande hipocrisia social. Porque nunca houve uma época que tanto se falasse em amor, aceitação e inclusão e houvesse tanto enaltecimento do ódio, da segregação. É um amor partidário. Eu amo os meus. Eu dou liberdade de opinião para os que concordam comigo. E assim por diante. Eu dou liberdade de opinião para os que concordam comigo, exatamente. Mas não existe